É bom estar convosco. Jorge, é a primeira vez que estás connosco. Para quem não te conhece, pastor da comunidade em Almeirim há mais de 20 anos. O João e a Bruna acho que dispensam aqui apresentações. Obrigado por estarmos aqui. É bom ter-te cá também, Jorge. Obrigado, Paulo. A alegria é minha, o prazer é meu. Estar entre amigos é sempre um prazer enorme. É. Nós esta tarde temos pensado assim numa espécie de mixórdia, para não roubar o título de o programa de um humorista muito conceituado do nosso país. É uma mixórdia de temas, que é assim, um título muito diferente daquele que ele usaria. E o desconfinamento está na ordem do dia. João, nós no domingo passado voltamos a ter celebração presencial. Sentimentos, memórias? Olha, foi um misto de alegria, de satisfação, mas ao mesmo tempo uma tristeza, uma vontade enorme de abraçar e não o poder fazer, de beijar e não o poder fazer. Ao mesmo tempo o desejo enorme de ter todos, a casa cheia. Honestamente, eu senti algumas sensações semelhantes àquelas quando os meus filhos me visitam e depois vão embora, e olhar para a casa e perceber que, apesar da casa ser a mesma, a casa só faz sentido quando tem vida, muita vida, e o que isso implica. Então foi bom, foi agradável, ao mesmo tempo muita nostalgia, muita saudade, mas não sei se todos viveram assim, mas foi assim. E foi muito difícil para mim partilhar no domingo, muito difícil. Uhum. Jorge, vocês no próximo domingo, dia 6, se a memória não me trai, estão também na iminência de abrir presencialmente. Exato, neste caso será no dia 7, domingo dia 7, isso. nós vamos abrir presencialmente e já estou sugestionado pela partilha do João, com certeza que vai haver todo esse misto de sensações, de emoções, de expectativas. Uhum. É um momento que nós aguardamos com grande expectativa e com grande ansiedade. E ainda ontem estava a falar com algumas pessoas e estavam a dizer uma coisa que agora faz sentido, e faz sentido por causa exatamente da ausência das reuniões presenciais, que é a comunhão, que é o estar juntos. E alguém estava a partilhar, pastor, uma coisa é vermos online, uma coisa é estarmos a ver ao domingo de manhã, mas outra coisa é estarmos juntos, e aguardamos com grande alegria estarmos juntos. Então nós vamos ter duas celebrações, uma das 9h30 às 10h30, e depois aquela meia hora que é recomendável para fazer aquela higiene Uhum. que é requerida, e depois então das 11 ao meio-dia, e é assim que nós vamos voltar às nossas celebrações presenciais com uma grande expectativa. Claro, eu também sou um indivíduo do afeto, dos abraços, do toque, e não poder fazer isso vai ser um desafio muito grande. É estranho, é estranho. Temos Vamos com expectativa. o casal de responsáveis das boas-vindas na casa dizia que não tinha vontade nenhuma de estar porque não podia abraçar. Yeah. Mas que ia porque, pronto, num sentido de serviço e de missão, Ah. mas após a celebração disseram, olha, apesar de não poder abraçar, valeu mesmo a pena. Soube a pouco, mas valeu mesmo a pena. Isto em celebrações também há muito trabalho, mas Bruno, o pré também foi ali muito trabalhinho para ter a casa em ordem nestes novos moldes, não é? Sim, porque ao mesmo tempo que queremos garantir a segurança de todos os que vêm, queremos também fazer o trabalho com a máxima qualidade possível para aqueles que ainda não se sentem seguros para estar ou não têm essa possibilidade e desfrutam do que fazemos online. Então, muita coisa aconteceu nesta semana que passou, desde a remodelação
do auditório pela equipa das decorações, a montagem de uma série de equipamentos novos para transmitir com mais qualidade de som aquilo que fazemos. Muita gente envolvida a trabalhar para servir o todo, e isso é fantástico, é muito bonito. E acho que os resultados vão aparecendo. E nós usámos aqui algumas expressões para tentar aligerar esta questão da impossibilidade dos afetos, mas que acabam por ser bastante verdadeiras, porque mesmo por trás das máscaras é possível perceber os sorrisos na cara das pessoas. Nós estávamos a dizer algumas coisas como: por trás desta máscara esconde-se um grande sorriso, ou os olhos também sorriem, e é um facto. Nós olhamos para as pessoas e podemos, mesmo com a boca tapada, dava para perceber os sorrisos e a alegria dos reencontros. Prontos, e temos que celebrar o que podemos celebrar, não é? É das poucas máscaras que se suportam na igreja, Bruno. De facto, a igreja nunca fechou, não é? Os edifícios podem ter estado vazios ou inutilizados, mas a igreja é um organismo vivo composto de pessoas, e isso percebeu-se muito bem. E eu atrevo-me a dizer que a igreja não só nunca fechou, como a igreja surpreendeu quem tinha uma visão que era, e confesso que a tinha, um pouco estanque daquilo que é a igreja. Afinal, eu percebi que existe mais igreja para além da igreja. E o facto das portas estarem fechadas fez-me ver que existe mais igreja para além da igreja. Há uma igreja que eu desconhecia que existia e que existe e que esteve presente e que está aí. E é um outro desafio. Ou seja, sai-se deste confinamento com um outro desafio, que há mais igreja para além da igreja. E isso é uma coisa que está a mexer comigo tremendamente. Perceber que há mais igreja para além da igreja. Uma igreja desconhecida, mas que estava presente. Orgânica e viva, não é? Por exemplo, vocês têm essa experiência online, vocês têm essa experiência de transmitir online. Nós não tínhamos essa experiência, a esmagadora maioria das igrejas não tinham essa experiência. Ou seja, nós tivemos que fazer aqui adaptações numa semana que provavelmente levariam meses a serem feitas. E a grande verdade é que percebemos que ao domingo estávamos a falar para 200 pessoas e online estamos a ser vistos por 3.500, por exemplo. É uma coisa absolutamente inacreditável. E não aconteceu um domingo, 2 domingos, 3 domingos. O nosso rácio, a nossa média de visualizações, porque fizemos através do jornal Almeirinense, situa-se nas 2.800, 2.900 por domingo. Ou seja, quem foi, não foi a primeira vez, por acaso, mas começou a ir, continua a ir e está a ir. Tanto que é assim que nós vamos ter agora duas vertentes de trabalho. O trabalho celebrativo presencial e o trabalho online. E estamos a investir sério para que isso possa ser feito. Foi um desafio tremendo. Sim, nós na casa também investimos agora em equipamentos que fazem com que seja possível ter uma qualidade de transmissão de som, pronto, de outro nível, e aí os técnicos percebem disso. Apesar de já estarmos habituados a uma certa rotina de transmitir online, também houve uma série de descobertas para nós. Eu ia falar disso. Novas ferramentas, diferentes maneiras de estarmos perto, ainda que não fisicamente, não é? Deixa-me só partilhar isto convosco, que eu acho que quem poderá eventualmente ser interessante. Na primeira semana, nós não fizemos nada online. E isto até pode ser um pouco, não é ofensivo, atenção, não é isso, mas eu comecei a ver muitas coisas na primeira semana que eu fiquei horrorizado. Horrorizado, e assim, online este tipo de registro não pode ser. Também admito que houve dificuldade em as pessoas se enquadrarem relativamente ao que era importante fazer a partir dali. E então, nós tivemos aquele momento de pausa para perceber o que é que nós iríamos fazer. E para mim ficou claro que uma coisa é a transmissão de uma celebração online, em direto, e outra coisa é preparar uma celebração online. São duas coisas completamente distintas. E nós vamos para a segunda. Vamos preparar uma celebração online como fazíamos até aqui, que não será
a transmissão em direto da nossa celebração online. Serão coisas completamente distintas. Isso ficou claro na nossa mente, ficou claro na nossa visão de trabalho aqui. Ok. Estes dias também têm sido muito marcados pelo um grito, diria, se não coletivo, quase coletivo, de chega, basta, assim não dá mais. Estamos a falar do blackout, estamos a falar destas questões raciais que não se limitam aos Estados Unidos, mas que têm tido um foco por causa daquela morte do... Ajudem-me agora. George Floyd. Exatamente. O racismo não é uma questão nova e infelizmente acompanha-nos desde sempre. Faz sentido a Igreja levantar a sua voz? Isso é uma pergunta que estás a fazer a quem? A todos. Eu acho que faz todo o sentido. Eu cresci durante toda a minha infância e a minha juventude. Os meus maiores amigos sempre foram pessoas de descendência africana. Eu desconfiava disso, Bruno. Eu estava desconfiado disso. Mas é verdade, ou eu estava na casa deles, ou eles estavam na minha casa, convivíamos muito perto, então eu até tenho dificuldade em entender o que é que passa na cabeça de pessoas que olham para os outros de maneira diferente por causa da cor da pele. Não consigo sequer perceber o raciocínio. Mas também fico surpreendido comigo próprio, como é que com o passar dos anos e a relacionar-me com tantas pessoas, eu tinha tão pouca noção daquilo que agora começamos a falar, do white privilege e de como esse privilégio é invisível para quem desfruta dele, porque os meus amigos também nunca se queixavam, e eu honestamente também, como não tinha grande consciência, não lhes perguntava. Eu acho que uma coisa boa que está a acontecer nestes dias é que estamos todos a acordar para essa realidade. E eu sinto necessidade de fazer mais perguntas, de entender melhor as lutas e as dificuldades de quem não nasceu com os mesmos privilégios do que eu, e o que é que eu posso fazer, como é que eu me posso fazer aliado e juntar aos meus irmãos e aos meus amigos que têm tantos direitos e tanta dignidade como eu quero ter e acho que tenho. É isso. Eu acho que por isso estes dias estão a ser muito importantes, com tudo aquilo que de difícil e complicado acontece ao mesmo tempo. Se houver muita gente a acordar para esta realidade, então eu acho que isso é uma coisa boa. Sim, a Igreja conduzida pelo Espírito de Cristo tem que ser obrigatoriamente, à imagem e semelhança de Cristo, um espaço onde estão aqueles que acolhem os outros sem diferença, mas ao mesmo tempo o espaço onde aqueles que se sentem diferenciados, minimizados, excluídos, possam com liberdade no nosso meio dizer isso. E isso também nos ajuda a perceber aonde os outros estão, aonde nós precisamos ir, onde eles estão. E a minha oração é realmente que tudo isto nos ajude a entender o outro como um irmão, a entender o outro como um nosso. Eu estou como o Bruno. Eu convivi na minha infância, na minha adolescência, com muita gente de cor de pele diferente da minha, de estatuto social diferente do meu, e eu nunca tive eu nunca tive esse preconceito, esse olhar depreciativo. Eu não me lembro de ter esse olhar, mas confesso-vos que quando na minha família, e vocês sabem do que eu falo, 2 dos meus filhos casam com meninas, por sinal, magníficas, maravilhosas, que amamos muito. Muito bonitas. Lindíssimas. E ainda por cima
sim, mas lindas não só por Não só por fora, fora, é evidente. Mas, o interior, ouvi-las, conhecê-las é tão rico. E quando me dão os netos que elas e os meus filhos nos deram, não consigo entender, não consigo perceber. E é uma tristeza profunda. Eu já disse na nossa comunidade, e vocês já me ouviram dizer, os meus filhos são sem dúvida, entre outros, profetas na minha vida. E eles ajudam-me a entender Deus como de forma mais profunda. E eu não dispensaria a família que tenho, as pessoas que a compõem. E na nossa igreja, quando eu penso em tanta gente de oriundas de destinos diferentes, hemisférios diferentes, realidades diferentes, é um privilégio que podemos aprender com eles. E eu encorajo todos a falarem do que pensam, do que sentem, para que possamos todos estar conscientes do que temos que ser e fazer para cada um. Eu estava a ouvir o João e conhecendo as noras do João, eu sou nórdico. Uhum. Eu sou nórdico. Há uma história que vem num livro, penso eu, que é acho que é do Bram Manning. Não. Acho que é do Henry Nouwen. Uma história muito interessante, em que um rabi pergunta aos seus seguidores, aos seus discípulos, quando é que podemos dizer objetivamente que acaba a noite e começa o dia? Quando é que nós podemos dizer isso objetivamente? E um dos discípulos responde: quando nós conseguimos distinguir um cão de uma ovelha. E eu disse: não é por aí. E outro respondeu: bom, quando nós conseguimos olhar e perceber que distinguir uma figueira de um pinheiro. E eu disse: também não é por aí que nós temos a ideia clara de que acabou a noite e começou o dia. A ideia clara que começou a noite, que acabou a noite e começou o dia, é quando nós conseguimos olhar na cara de um homem e conseguimos ver nele o nosso irmão. Até que isso aconteça, estamos na noite, nós estamos no dia. E a grande verdade é que isto vem trazer um problema sério, profundo, e agora estou-me a referir a esta questão que marcou a agenda nos Estados Unidos da América e, por rasto, aquilo que está a acontecer um pouco por todo o mundo, é que, de facto, nós, até mesmo cristãos, temos muita dificuldade ainda em lidar com esta situação e perceber quando é que acaba a noite e começa o dia. E agora estamos a falar nas questões de natureza racial, mas podíamos falar noutras questões de outra natureza, em que a Igreja, e o João estava a falar há pouco disto, a imagem de Cristo, a Igreja que tem um novo coração, a Igreja que tem uma nova mente, uma Igreja que é chamada a ressuscitar com Cristo, a ter uma nova perspectiva. Mas em muitas coisas nós ainda estamos em trevas, porque se nós não conseguimos olhar no rosto de um homem, seja ele qual for, e ver nele um irmão, significa que ainda estamos em trevas. Isto para vos dizer que, em tese, se nós perguntarmos, Portugal é um país racista? Não é. Mas há racismo? Claro que sim. Os cristãos são racistas? Não. Mas se há racismo entre os cristãos? Claro que há. Os cristãos são homofóbicos? Bom, aí sim. Claramente sim. Isto para dizer que nós temos um longo caminho a percorrer no sentido de olhar para o outro e aceitar o outro como ele é. Porque uma coisa são convicções teóricas, uma coisa são perspectivas, outra coisa são discursos integradores, mas outra coisa é aquilo que acontece na prática. Eu sou uma pessoa arrumada, relativamente. Aliás, nunca fui desarrumado. E eu encontro do Bruno pelo lado inverso, porque o Bruno sempre conviveu com amigos negros. Por isso acha muito estranho como é que é possível haver racismo. Eu fui exatamente ao contrário. Em 1964, quando eu nasci, e durante muitos anos era o único negro que existia. Era o único, não havia outro. Por isso, quando fazia alguma coisa, já toda a gente sabia quem era. Era o único, por exclusão de partes, não tinha como. Não é? Mas sempre fui criado numa família que me protegeu muito. Havia algumas situações que eu não percebia
que depois, mais tarde, vinha perceber que era por questões de natureza racista, não é? Mas sempre fui criado como um preto sendo branco, porque os meus amigos eram brancos, toda a gente era branco, e eu só de vez em quando havia assim um olhar mais fulminante, digo assim, é que eu percebia que, digamos assim, que percebia que era, de facto, pelo facto de ser negro. Agora, se vocês me perguntarem assim, enquanto pastor, na qualidade de pastor, se já fui confrontado com alguns olhares relativamente causados pela cor da minha pele, não tenho dúvidas nenhumas que sim. E até poderia enumerar algumas situações em que isso aconteceu. Isto para vos dizer que isto é um problema endémico, e nos Estados Unidos, então, é um problema gravíssimo. Toda a gente que conhece os Estados Unidos sabe que este é um problema da sociedade americana, um problema grave, mas que tem duas vias. Tem duas vias. Uma das coisas que me surpreendeu bastante, me chocou, foi um dia em trânsito, penso que foi no aeroporto de Chicago, estava na sala de espera e fui buscar algumas revistas, e havia lá uma revista que era o Black Power. O Black Power. E eram só negros, desde businessmen, indivíduos do basquetebol, atores de cinema, por aí fora. Agora que é preciso construirmos um caminho que leve a olharmos nos olhos do outro e dizer, vês nele um irmão, sem dúvida nenhuma que sim, e a Igreja não se pode demitir disto. A Igreja tem que encarar isto de frente, mas ela própria tem que ser referência, ela própria tem que ter autoridade para fazer, tem que ser exemplo. Sim, a Igreja tem que se levantar contra toda a injustiça social, e a questão do racismo é mais uma, Isto está na ordem do dia. Nós temos um amigo que há uns anos atrás veio pregar à casa, e ele lançou uma pergunta que ficou queimada na minha mente. Ele perguntou, és tu capaz de chamar irmão a quem Deus chama filho? O Daniel Rodrigues disse isso e nunca mais essa pergunta saiu da minha mente. Não é? Somos nós capazes de chamar irmão a quem Deus claramente chama filho? Mas esta imagem do... eu até estava a pensar comigo mesmo que de facto esta imagem é uma imagem brutal. Aquele senhor teve 8 minutos, né, com alguém em cima dele. E isto até, eu não sou muito adepto dos desportos de violência, eu gosto mais de corrida e de aqueles desportos de combate e por aí fora. Mas até naqueles desportos agora mais radicais que existem, se o árbitro visse alguém com o joelho em cima do pescoço do outro mais que 2 segundos, chegava lá e tirava. Não é? Como é que foi possível aquele senhor estar com 8 minutos e acabar por... É uma imagem muito triste que deve nos fazer refletir a todos, com certeza. A minha... Dando agora assim um testemunho mais pessoal, a minha também grande dificuldade é na indignação, ainda nós que dizemos ter o Espírito de Deus em nós, sermos guiados para, em nome da verdade e para repor justiça, não pagarmos o mal com o mal. E esse é um desafio enorme também na Igreja, que é não perder jamais a sensibilidade e a capacidade de indignação, mas ao mesmo tempo sermos conduzidos pelo Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, de verdade, que nos levará a indignar, mas com mansidão, por exemplo. E o que isso possa... Mansidão não significa ausência de força. Mansidão significa força dominada e uma força que se deixa dominar por uma sabedoria e uma inteligência superior. Diz-se que quando se pensa em mansidão, já os sábios gregos falavam disso, diz-se que se associava à mansidão aquela metáfora de um cavalo selvagem que finalmente foi dominado. O cavalo não deixou de ter força e não deixou de ter o poder que ele tem, mas deixou-se conduzir por uma força sábia e que o encaminha
Não num destrutiva. num sentido útil, não destrutivo. E a minha oração é também essa, é que haja em nós essa capacidade de indignação, mas ao mesmo tempo que sejamos em tudo guiados pelo Espírito de Cristo.